Bom dia, turma do 7º ano, tudo bem? Bem-vindo à nossa última aula ao vivo do ano. E hoje eu estou aqui, ó, natalina já, para entrar no nosso clima de Natal. Hoje a gente vai conversar, dar continuidade à aula da semana passada, que foi com a professora Márcia, que é sobre mosaico e seus estilos. E eu estou com um convidado que com certeza vocês conhecem, é o professor Tony, que dá aula de matemática junto com o Jonas. Bom dia, professor. Bom dia, Fernanda. Eu tô me sentindo super bem com esse gorrinho na cabeça, né? Porque eu ponho o gorrinho na cabeça, com essa barba enorme, o pessoal pensa que eu sou Papai Noel, né? Aí se tivesse vestido todo de vermelho, ia ser complicado. Mas mesmo assim, é um prazer incrível estar com você. Eu estava esperando mediar essa aula aí, né? De artes, né? Adoro arte, sabia, Fernanda? Bora lá então, Adoro. Pro, que você eu vai sou gostar. artista também, viu? Você vai ver. Daqui a pouco você vai começar a dançar sei, aqui. De alguns dotes. E o pessoal aqui do nosso chat adora. Você vai ver, o pessoalzinho do nosso chat é super nota 10. Vamos lá, turma. A habilidade de hoje, EF07AR02. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais do mosaico, da escultura, do muralismo e da assemblagem, contextualizando-os no tempo e no espaço. Como a gente está falando de mosaico, então eu vou continuar falando de mosaico. Quando a gente entrar de novo nas próximas aulas sobre artes visuais, eu parto para o muralismo, escultura, assemblagem, tá certo? Desses 4 eu decidi trabalhar dessa vez com mosaico. Relembrando que é mosaico que vocês já tiveram na aula passada. É uma modalidade das artes visuais que consiste em organizar e fixar pequenos pedaços de pedra ou outros materiais sobre uma superfície, formando desenhos diversos. Agora, vamos lá. Vamos já botar o professor Tony no nosso clima do nosso chat. Ai, meu Deus. Nas artes visuais, turma, o que para você é estilo? Comenta aqui, eu vou dar 1 minuto para vocês comentarem aqui para o professor Tony o que é estilo. 1 minuto. Professor, tem coisa aí? Olha aí, o professor, né, Evandro, né, disse que a maneira própria de se expressar, né? A professora Simone Alves também disse que a maneira de se expressar. Dando um bom dia aí para você, Fernanda, também, o professor Wilson, acho que é Gomes, né? Bom dia. Estilo é algo que pode ser diferente, né? Seria bom até que a gente conversar um pouquinho a respeito. O que será que ele quis dizer com isso, né? Boa. E a professora Cristina disse o seguinte, que estilo é o modo de ser, modo de se expressar. Então a gente percebe aí, né, que a maioria falou que estilo é um modo de se expressar. E aí, Fernanda? Confere. Confere, eu vou só ler mais uma aqui da Pro Maria Regina, é a poética do artista. Eles sabem aqui, Pro, que eu adoro coisas poéticas, mas sobre poéticas a gente sempre está conversando aqui. Eu adoro coisas poéticas. Mas vamos lá, vamos ver o que é estilo nas artes visuais. Mas tudo que foram dito no chat está ok. Então, nas artes visuais, o estilo é o que permite categorizar uma obra de arte e relacioná-la a outras. Ou seja, quando falamos em estilo de uma obra visual, estamos falando sobre os elementos que a caracterizam e seus diferentes aspectos, que podem ser uma época ou um momento histórico da produção artística. Por exemplo, o Pablo Picasso, ele teve a fase dele, que foi a fase rosa, a fase azul, a fase cubista. É o mesmo artista, mas ele teve estilos diferentes durante a vida dele. Como também tem aqueles artistas que são sempre sempre no mesmo estilo. E eu gostei muito do que a professora falou, que o estilo ela tem a ver com a poética, tem a ver com a nossa poética. Até o estilo de você que faz música.
seu estilo de fazer música, se eu fizesse música, ai, coitadinha de mim, pobre de mim, seria um estilo diferente, porque nossas vivências são diferentes. Exatamente, né? Eu acho que a arte, ela tem muito a ver com as vivências da pessoa. Então, a gente sempre coloca dentro da arte que a gente cria, aquilo que a gente é. Né? Não dá pra gente falar de arte, fazer uma arte e expressar uma coisa que não é nossa. Uma coisa que minha mãe sempre falava, né? Ela falava assim que tranqueira que não parece com dono é achado ou é roubado, né? Então a ideia da arte é a mesma coisa, né? Se o cara fala que aquela arte é dele e não parece com ele, alguma coisa tá errada aí, né? E até pensando, né? Até perguntei pra você, Fernando, você podia falar o nome de alguns artistas, né? Por exemplo, que tá na época, todo mundo conhece, o Romero Brito, por exemplo. Verdade. Você bate o olho no quadro dele, você sabe que o quadro é dele, né? É verdade. Eu quando vejo quadros derretendo, eu já penso que é Salvador Dalí. É verdade. Eu penso dessa forma. Quando a pessoa imprime um estilo, né, assim, de marca, fica uma marca. Você bate o olho em qualquer lugar que seja, você já liga ao artista. Muito bem lembrado, pro esse pro de matemática. Eu falo, turma, matemática e arte tem tudo a ver. A matemática brincando com você, olha aí. Pois é. Vamos lá, turma. Estilos visuais dentro do mosaico. Então, a gente pode nomear, nos dias atuais, 2 tipos de mosaico. O mosaico clássico, com pedras ou esmalte de vidro, e o mosaico Trencades, que é feito com cacos de vidro, de porcelana ou de cerâmica. Então, eu trouxe aí para vocês uma imagem, ó. Olha que legal. Um dos mais famosos mosaicos criado pelo famoso artista e arquiteto Gaudí. O Trencades está na Espanha, em Barcelona, no Parque Güell. Aliás, não só lá, né, turma? Está em todos os lugares, né? Na Espanha, não é só no Parque Güell, não. Tem bastante lugar. Aqui, lá é bem conhecido. Tem aí a imagem de um pedacinho do Parque Güell. Mas, ó, mais uma imagem aí. Com 2 pedaços do parque, que eu gostaria que, se fosse possível, vocês pesquisassem, né? Um pouco, tá? É super colorido, super bacana. Então, esse é o tal do Trencades, pedaços de porcelana. E eu trouxe para vocês um vídeo com estilo de mosaico. Vou passar o vídeo e depois a gente volta a conversar. E aí, turma, gostaram do vídeo? Vai comentando aí para o professor Tony. Isso eu vou aí. passar mais para frente. E aí, se o professor Tony achar alguma coisa interessante aí, pode parar a aula que a gente comenta. Pode deixar, deixa comigo aqui, tô de olho. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o artista Gaudí. Eu sei que é bem conhecido, nossa, não precisava nem... Gaudí nem precisa falar, né? Vamos lá. Antoni Gaudí nasceu em 1852 na Espanha e escolheu o curso de arquitetura da Escola de Belas Artes para se tornar um arquiteto renomado. E se tornou mesmo. No ano que se formou na faculdade, conheceu um conde, Eusébio Guel e Manuel Vicens e Montaner. Eu não sei falar os nomes direito, tá, turma? Grandes admiradores de seu trabalho. Eles fizeram muitas encomendas, como a Casa Vicens, o Palácio e o Parque Güell, que é as fotos que a gente viu aí. Então, esse parque foi uma encomenda. Já pensou, turma? Que chique. O seu maior projeto, no entanto, foi a Basílica da Sagrada Família, uma empreitada grandiosa e muito cara. Uma obra que não foi acabada até hoje, pois durante o projeto Gaudí tinha outras ideias e mudava toda hora. O arquiteto morreu sem ver sua obra acabada e atualmente ainda está em processo de construção. Diz a lenda que agora com previsão de término para 2026. Já pensou, turma? Desde 1800 construindo. Trouxe umas imagens aí para vocês, ó, da igreja. Agora eu fico chamando ela de Sagrada Família o tempo todo. Então, quando eu falar Sagrada Família, é essa aí que você olha, a parte interna. Olha que espetáculo. E aí vocês podem ver que tem umas gruas ainda do lado de fora. Essa é uma foto bem recente, ou seja, ainda está em construção.
A próxima imagem também que eu trouxe para vocês é o interior, interior da igreja. E o Gaudí, ele morreu de uma forma muito triste, sabe, professor? Você sabe como que ele morreu? Não, não sei, me conta. Ele Agora foi eu quero saber. atropelado por um bonde e ele não tinha documento. Nossa. E aí ele foi tido como um indigente. Então, ele se feriu muito. Ninguém sabia que era ele. E ele foi ficando pelas ruas com os ferimentos. Ele morreu dos ferimentos decorrentes do atropelamento do bonde. Aí, quando acharam ele, né, já era tarde demais. Olha que coisa, né? E é interessante que naquela época lá não é como hoje, né? Que as pessoas se perdem e é fácil de descobrir quem é, porque tem rede social e coisa e tal. Você deve estar pensando, puxa vida, mas era Gaudí, ele foi atropelado e ninguém sabia quem era, né? Era uma outra época, né? Outro século, é outra ideia das informações, Sim. né? E muitos artistas ficaram famosos depois de morrer também, né? Verdade. Então tinha aquele meio que ele trabalhava e tal, mas na maioria não conhecia, na verdade. Pois é, quando eu li essa história, falei, nossa, pensei a mesma coisa. Falei, outra coisa que eu pensei, nossa, atropelado por um bonde. Que coisa, não? Ele devia estar bem distraído. Mas vamos lá. Gaudí tinha 3 grandes paixões em sua vida: natureza, arquitetura e religião. E esses ideais, eles refletem em seus trabalhos. Ou seja, o estilo do Gaudí acaba aparecendo nos trabalhos por conta dessas 3 grandes paixões que ele tinha. Então, a primeira fase do Gaudí foi a fase mourisca. Então, influência das artes orientais, Índia, Pérsia, Japão e da arquitetura moura, através de suas formas, cores e materiais. Eu trouxe uma imagem. Morisco, né? Exatamente. Eu trouxe uma imagem para a gente ver, eu consegui uma imagem. A segunda fase foi a chamada Arte Nouveau, um estilo modernista que aconteceu quando Gaudí conheceu Guel, rico industrial que apoiou as suas ideias. Olha que bom, foi um mecenas para o Gaudí. E a terceira fase foi o período gótico, em que utilizou os princípios desse estilo para realizar obras como, por exemplo, a Igreja Sagrada Família. Trouxe aí imagens. Olha, você falou uma coisa interessante, né? Você usou a palavra mecenas. Mecenas. O que é isso, mecenas? Eu tirei do fundo do baú, mecenas, né? Foi bom, né? Mecenas é aquele cabra legal, que tem dinheiro. E o que ele faz? Em vez de ele gastar por aí livremente com outras coisas, ele gasta com uma coisa maravilhosa: arte. Mas às vezes ele tem dinheiro, mas ele não sabe fazer arte. O que ele faz? Ele pega um artista, às vezes em comecinho de carreira, que ele se identifica e vai lá e fala para a pessoa, olha, banco você, fica tranquilo, faz sua arte tranquilamente, dou aqui um salário, crie coisas. E nisso esse Guel criou um parque inteiro. A Espanha hoje agradece, porque é um parque maravilhoso, graças ao mecenato do Guel. Olha só, então ele era um patrocinador, né? Praticamente, né? Nos dias de hoje seria isso, né? Boa, bem lembrado. Hoje é um patrocinador. Na época chamava-se mecenas. Nossa, aí quando a gente conversava, eu fui lembrando de vários artistas da antiguidade que tiveram como reis os mecenas. O rei ia lá e pagava, mas fica para uma outra aula. Isso aí. Olha aí a imagem, turma. A fase mourisca, o Arte Nouveau, isso é tudo da Espanha, tá? E tudo do Gaudí. E a próxima imagem é aquela imagem da igreja. Não tem a imagem? Bom, a imagem da igreja a gente já viu, que é o período dele, desculpa, não tem mesmo. A igreja que a gente já viu anteriormente, que é a Sagrada Família, que é do período dele gótico, tá certo? E aí, turma? Desses 3 estilos do Gaudí, qual você mais se identificou? Qual você mais gostou? Eu e o professor Tony também vamos dar a nossa opinião. Vamos dar 1 minuto para você colocar aqui a sua opinião. Muito bem.
Aí, viu, Fernanda? Mandaram pra gente bastante coisa interessante aqui, uma boa parte do pessoal aí respondeu que se identifica com o gótico, né? Uma coisa assim mais ligada com a religião, uma coisa assim mais sombria, vamos dizer assim, né? Arte Nouveau, o professor Wilson Gons também falou, né? Que Arte Nouveau, a professora Sueli diz que todos eles são significantes, né? Professora Solange diz que todos os estilos são muito bonitos, realmente concordo com ela, né? O gótico é maravilhoso, a igreja é linda, né? A professora Clarice. E a professora Antônia, que diz que o gótico é que me deixa bem com as obras. Olha aí que beleza, né? Um monte de interações aqui. Acabaram de mandar uma bem grandona, né? Bom dia, professora Camila Zanella, da Escola Estadual Genaro do Marco, de Mirassol. Um abraço aí para Mirassol. Mirassol, em São eu estive lá em Mirassol. Que beleza, hein? Todos os estilos de Gaudí são fantásticos e sempre o estilo gótico, na minha opinião, é o que chama mais atenção por ter um cunho religioso, sempre chamando a atenção. Olha aí que E você, beleza. Pro, qual é o estilo do Gaudí desses três que a gente viu que você mais curtiu? Eu gosto de coisas mais modernas, assim, né? Modernas. Você viu que eu falo moderna? Eu acho que curto mais o Arte Nouveau, acho que é muito mais bacana, assim, pra mim, né? Mas eu acho que é como dizem, né? Você falou lá no comecinho a respeito de estilo, né? Nos artes visuais, né? E os estilos, eles são assim, né? Eles se encaixam, né? Com o que a gente é também, né? Então, além do estilo fazer referência ao artista que produziu, ele também conversa com a pessoa que se identifica com aquilo também. Isso é muito interessante, né? Muito é uma legal. Conversa, né, a arte, né? Ou seja, isso aqui ia falar, isso é arte, professor. Exato. Conversou com você, sentiu alguma coisa? Deu vontade de falar, deu vontade de sorrir, tocar, dançar, pular e cantar, é arte. É arte. É isso aí, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos passar, turma. Vamos seguir em frente. Artistas de mosaico no Brasil. Um bem conhecido é o Burle Marx. Apesar dele ser também não só conhecido como mosaicista, ele também é conhecido Olha, diferente o como... nome. É bonito, né, esse nome. É um mosaicista brasileiro, também arquiteto e paisagista. Às vezes ele é mais conhecido como um paisagista até, né? Foi ideia dele a criação do logotipo internacional do calçadão de Copacabana, ó. Tem aí uma foto, olha que legal. Eu não sabia que era a ideia dele que tinha sido feito. E hoje é meio que um símbolo, né? Um símbolo do Brasil, um símbolo carioca. Acho muito interessante. Lembrou as ondas, né? Coisa bacana. Muito legal. Mais um, eu acho que esse aí é bem conhecido pelos paulistas, tá? Tomi Otaki, mosaicista abstrata, fez vários painéis, como a série 4 Estações, que ficam nos metrôs da cidade de São Paulo. São painéis enormes. Ela se destacou com trabalhos de grandes dimensões em espaço público. Você já viu esses trabalhos no metrô? Já vi bastante coisa, na linha né? verde, né? Na linha verde, Sim, turma bacana. de São Paulo que anda na linha verde. Está lá 4 painéis de cores, as 4 estações, porque eles têm cores diferentes. Eu sempre adorei aqueles painéis. É lindíssimo. Enormes, né? Então, se vier passear em São Paulo, pega o metrô, pede para ir na linha verde, porque você consegue ver os painéis da Tomi Otaki. É arte gratuita, à vontade. E é legal esses painéis, né, Fernanda? Porque se você olhar assim mesmo os painéis, assim, bem... Claro que não dá para ver de pertinho, porque tá do outro lado da linha do trem. Então, você tá parado na plataforma, né? Tem a linha do trem e... tá, né, o painel. E se você perceber, é um monte de quadradinho bem pequenininho, então tem que ter uma paciência incrível, né, para fazer aquilo, né? São enormes, tem que ter ação, leva, sim, meses, é muito legal. É a arte do mosaico, a gente já tinha conversado na aula passada, é a arte da paciência mesmo. Sim. Da paciência, da precisão, da tranquilidade. Eu brinco, não é para todo mundo, que tem gente que não tem paciência nenhuma, né, Pro? Não tem. Eu já fiz bastante mosaico também, mas não foi uma coisa que eu perpetuei também porque me cansou. É mesmo? Você sabe que eu estava até conversando com você aqui agora, né? Vou jogar pro povo agora. Que, assim, na verdade, quando eu fui chamado para fazer aula, assim, falou de mosaico, aí você foi explicando a respeito do que era mosaico, e eu percebi que eu já pratiquei um tipo de mosaico já. E eu gosto, né? Que é a marchetaria. Né, que é um mosaico que a gente faz ligado à marcenaria, né? A gente pega lá as madeirinhas lá, gruda em outra madeira, faz um monte de desenho, aí dá aquela lixadinha, dá aquela invernizada e fica muito bonito, né? Então já fiz atividades com alunos em que a gente fez tabuleiros de xadrez, né? Utilizando a marchetaria, muito bacana. Bom, a gente tinha conversado na aula passada, né, turma? Foi a professora Márcia que falou,
sobre os diversos tipos de materiais para fazer mosaico. E um deles, olha, eu nem coloquei na nossa aula, hein? Um deles é a madeira. Olha que beleza. Eu nem coloquei. E olha eu amo que... mexer com madeiras, assim, eu acho lindo, assim. Fora o cheirinho da Cheiro, madeira, eu isso gosto agora, muito, o cheiro né? é bom, Lixar, e você vai passando a mão ali, fica parecendo um vidro depois que você lixa, né? Uma coisa muito bacana. Mas é um trabalho de paciência mesmo, né? Você sabe o que aconteceu com o mosaico? O torquesto, né, é o que você usa para cortar o mosaico. Eu não tinha muito força nos pulsos. E o torquesto tem que ter bastante força. Eu acabei desistindo, porque eu vendi até há pouco tempo. Vamos lá, turma, seguindo. Tem aí uma imagem da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, que é do nosso mosaicista artista Paulo Werneck, também um artista brasileiro, que nós já tínhamos falado sobre ele numa aula passada. E eu trouxe mais um vídeo para a gente conversar depois. Dá uma olhada nesse vídeo aí e depois conversa aqui com a gente. E aí, pronto. Gostou do videozinho? Eu adorei, viu? Sonic. Meu filho ia adorar, que ele ama Sonic, ama videogame. Engraçado que eu tava vendo assim, o que será que eles estão fazendo ali? Será que é o Mario, né? Só pra vocês notarem como eu manjo de videogame. Eu manjo muito de videogame, eu sou incrível no videogame, né? Mas assim, falando nas interações aqui, teve uma professora, né, que é a professora Kátia, né, que ela falou sobre uma referência de mosaico, que é a Casa da Flor, no Rio de Janeiro, né? Ela falou que tem algumas referências de mosaico lá também. Professora Nilde diz que todos são incríveis, né? Mandando um bom dia, professora Leila, um bom dia para você também, Leila. Um grande abraço aí. Professora Sueli dizendo que a aula está maravilhosa. A professora Marisa também dizendo, parabéns pela aula, ótima aula para você, Marisa. Foi para você essa aula, né? A professora Solange dizendo, parabéns a todos pelas interações no chat. Parabéns, professores, pela aula sobre o mosaico e seus estilos. Obrigado a você por participar, viu, Solange? Muito obrigado mesmo. Sem vocês fica difícil, né? Então, o que mais que nós temos aqui? Disseram aqui, ó, sim, adoro a obra da Tomi, já falecida,
mas artista ímpar. Inclusive aqui em São Paulo nós temos um Instituto Tomi Otaki, né? Maravilhoso, um prédio. Nossa, eu já fiz tanto curso nesse Bacana, prédio, em cursos Pinheiros, gratuitos. né? Lá na Brigadeiro, Faria Lima, é O isso? próprio prédio já é uma obra de arte, né? Espelhado em rosa, você vê de longe. E eles dão tantos cursos bacanas, gratuitos lá, às vezes. Tem muita exposição gratuita. É muito legal. Olha, quem mora em São Paulo, passando essa pandemia, visite. Sim. Quem não mora em São Paulo, quando vier a São Paulo passear, não deixe de visitar. É pertinho do metrô, dá para ir a pé. Aí aproveita, já vê as obras dela no metrô, já vai no Instituto, que sempre tem exposições fantásticas. Incrível. Sabe quem é que gosta muito de ver essas exposições? A minha filha, Sofia, que deve estar assistindo essa aula também. Agora que eu penso, a Sofia deve estar assistindo essa aula. E ela gosta muito de exposições, a gente sempre vai na Pinacoteca, ela sempre vai, pai, eu quero ir na Pinacoteca, né? E a gente sempre vai para lá porque ela gosta muito, né? Nossa, quantos anos tem a Sofia? A Sofia tem 12 anos, né? Eita, Sofia, tá começando linda, bem, tá começando linda bem do papai. Tá certo. Olha só. Falaram bastante aqui que temos vários Gaudis brasileiros, e temos mesmo, né? E olha, que se a gente for falar daqueles que não aparecem na mídia ainda, né? Porque tem muito artista bom aqui no Brasil que não aparece na mídia, mas que são incríveis, né? Principalmente os artistas de rua também, né? Que ficam lá no anonimato, mas são inacreditáveis, são incríveis também. Disseram aqui, ó, que coisa interessante, ó. A professora Lucimara diz que adora mosaico. E disse também que já fez com casca de ovo. Ai, gente, casca de ovo. Nossa, já vi cada trabalho legal com casca de ovo, dá tanto trabalho, mas fica um trabalho tão incrível, porque eles deixam secar, depois eles tingem, dá bastante trabalho, mas fica tão incrível. Já viu esses? Não, com casca de ovo eu nunca tinha visto, não. É não. muito legal, é diferente, né? E assim, é bacana ver o que o pessoal está falando, porque, por exemplo, eu dei uma ideia, né, da marchetaria, né? Até disseram que uma professora disse que tem um porta-joia antigo feito de marchetaria, né? Nossa, eu acho que marchetaria deve, se você tem alguma coisa, deve durar pra caramba. Eu falei na aula passada que o mosaico é uma arte, não é perpétua, mas é uma arte que dura muito. Sim, e acredito que a marchetaria também, né? Bacana, bem legal. E era uma coisa que se usava mesmo, né? Quando a gente faz um produto lá de marchetaria, as pessoas usam mesmo para valer, né? Claro que a gente tem lá as marchetarias, né? Que são mais decorativas, né? Mas normalmente quando a gente faz isso, né? É sempre para utilizar, para guardar algum objeto dentro de uma caixa. A gente faz um tabuleiro de xadrez para jogar o xadrez, obviamente, né? Mas como que é feito, professora? Você corta pedaços de madeira? Como que corta com serra? Como que é? É uma coisa muito legal, gente. Porque o que acontece? Na marchetaria, vocês já viram essas lojinhas que vendem caixinhas de MDF, né? Você pode começar por aí. Você não precisa trabalhar com caixas feitas de madeira maciça, não, porque é muito caro também, né? E a arte também, você não precisa gastar tanto dinheiro para fazer arte, né? Mas a gente que está no começo, digamos, eu nunca trabalhei claro, com marchetaria. para quem está começando, né? Para quem está começando. Então, o que eu fazia, Fernanda? Eu comprava essa caixinha e aí eu ia numa madeireira e comprava lâminas de madeira. Elas são bem fininhas assim, viu, Fernanda? Tinha o quê? 1 milímetro, 2 milímetros, né? Então dá pra cortar com tesoura? Não. É aí que tá. Olha lá, professora, já querendo estragar o negócio. Gato, né? Não é com tesoura, mas você falou não bem fininho. A gente corta com estilete. Mas aí, Fernanda, tem uma coisa que é muito engraçada, né? Porque se você pega a madeira, você sabe que ela tem uns veiozinhos assim, né? É verdade. E aí é um problema, porque às vezes você passa o estilete ali e o estilete acompanha o veio da madeira. Aí fica tudo torto, né? E aí o que a gente faz? Passa uma fita crepe na madeira, né? E aí você vai passando o estilete bem devagarinho para criar aquele sulco, para você não acompanhar o sulco da madeira. Acompanhar o suco que está na fita crepe. Ai, trabalhoso. Dá bastante trabalho. Gente, é uma terapia. É melhor que terapia cheia de luz. Mas, assim, é muito gostoso de fazer. E aí a gente vai cortando e fica tudo do avesso, né? A fita, aí você vai colando, não aparece nada ali, né? Porque você vê um monte de fita, aí você passa uma cola de contato, que a gente chama de cola de contato, né? E a cola de contato, ela é assim, tem um cheiro muito forte, viu? Então, se for fazer aí, ó, acompanhado com os pais aí, tá bom? Usa máscara, tá bom? Porque você fica meio tontinho assim, né? Uma cola assim muito forte, né? Não tem outra cola para substituir, A gente pode utilizar aquela tipo a cola tenaz, mas não lavável, né? Só que aí não é muito bom, sabe por quê? Porque a madeira, ela absorve um pouco daquela cola, ela dá uma inchada e fica meio torto para você trabalhar com peças pequenas. Mas nem para começar? Para começar é legal. Eu até acho, viu, Fernanda, que pensando nessa ideia da marchetaria e do mosaico, você pode começar fazendo com papel.
Boa Não ideia. é? Para treinar? Aí você faz os seus desenhos com papel, aí você vai montando, aí você cola em alguma coisa, só para ver o resultado depois, né? Boa ideia, Bacana, gostei da muito ideia. legal. E outra coisa que é bacana é que você pode utilizar a fita crepe, né? Porque a fita crepe você pode descolar depois, desde que você não aperte muito, claro, né? Senão você vai arrancar pedaço da madeira do papel. Ó, a E Pro aí... Suzete falou que fez uma caixa de marchetaria na Olha, faculdade em 1988 e tem até hoje. Oh, que bom, muito bom. Olha só. A professora Lucimara disse que... E ela deu para o meu irmão caçula um jogo de xadrez que foi do meu pai, lindíssimo. Acho que eu perdi o comecinho da conversa aqui, ó. Ó, eu já fiz com vários materiais com os meus alunos. Achei aqui, né? E a professora Lucimara disse assim, ó. É lindo marchetaria, Pro. O porta-joias da minha mãe tem no mínimo 60 anos. E é verdade. Também. Porque eu tenho algumas marchetarias lá em casa... que assim, eles vão ficando velhinho, né? Você pensa, vai estragar, vai acabar. Não acaba, não. Você pega uma cera, você passa ali, depois você dá uma lustrada, ficou novo de novo. Nossa, que eu achei incrível, não acaba nunca. E você falou, é uma arte permanente, né? Duradoura. Eles estão dizendo aqui que tem marchetaria de pedra, feito com pedra. Sim, eu já vi uns vídeos assim também. Gente, hein? É muito legal, muito bacana mesmo. Eu já vi marchetaria de tudo que é jeito, viu? Eu já vi marchetaria colocando até madrepérola. Chique. Né? Você coloca madrepérola, assim, usa muito, né? Olha Bacana. o que a Pro Antonella disse. A Pro Antonella, você falou o clássico. Esse eu já fiz. Quem nunca, professor de arte, que nunca fez, levante a mão aí. Mosaico na escola com EVA sobre papelão. Eu não usava nem o papelão Paraná. Eu amo o papelão Paraná. Mosaico, eu usava capa de caderno, que é o papelão Paraná. Eu usava capa de caderno velho. Gente, quem nunca em escola? Com EVA fica demais. O pessoal é cheio de ideia, né? Eu dei aula há muito tempo nos anos iniciais. Nossa, eu fazia tanto aula de mosaico com eles no EVA. Eu até perguntei para os professores aí, quem nunca? Olha aí, que é o clássico, né? Dentro da sala, os seus primeiros mosaicos, quando você é criança, é com EVA e papel. Depois a gente pode partir para o mosaico mesmo, sim, que é de cerâmica, ou para marchetaria. Marchetaria, que bacana também, né? Muito Muito legal, muito show de bola. Olha aí, e falando também aqui é pro Iracema, que nome bonito, Iracema, né? A Índia dos lábios de mel, né? Ó, o mosaico que eu faço com os alunos é o papel de seda. Eu uso a ponta de um lápis quebrado e destaca e vai colando. Fica muito bom. Eu acho que eu já vi. Acho que eu já vai fiz pegando, isso na escola. né? Tchum, vai pegando com lápis, um pedacinho de papel de seda e vai colando. E vai colando ali para você não se perder. Não dá para pegar com a mão, né? Então você pega com a pontinha. Eu já fiz isso na escola também. Faz muito tempo. Seda eu nunca fiz. E naquela época, né, ir para a escola era mais difícil, né? Porque a gente tinha que fugir dos dinossauros para chegar na escola, né? Então, é pior que a gente tem a mesma idade. Eu não posso nem falar que era tão antigo, não. É verdade. Agora, a Michele falou uma coisa inusitada aqui. Ela falou assim que ela faz mosaico com embalagens de shampoo. Que boa ideia. Que bacana isso aí, né? Pensando na qualidade das embalagens, que embalagens de tudo quanto é cor, você lava bem, recorta e faz quadradinhos, nossa, fica de ouro, você vai hein? separando aquele monte de cor, de várias embalagens diferentes, aí você pinta o que quiser, né? Não, igual o desenho do gente, Sonic que acabaram de fazer, né? Pensa uma coisa, pensa num chat só com professor de arte, é só ideia boa. E ainda vai sair mais ideia boa aí, viu, Pro? Olha aí. Com certeza. A professora Sandra da PEI, Justino Marcondes Rangel, disse que fez o mosaico em EVA com os alunos aí. Então, ó, você vê que tem EVA é o clássico, EVA é o clássico. O que mais que tem aqui, ó? Fiz mosaico com CD, papel crepom e tampa de refrigerante. Eu fico imaginando esse mosaico de CD, deve ficar incrível, Não, né? tem uma, a Pro Sônia se superou, com arroz pintado. Olha aí, isso daí é nova. Esse eu nunca, olha, Pro, esse eu nunca tinha visto. Olha só. Arroz pintado é novidade pra mim, legal demais. Ela falando aí do arroz pintado, eu lembrei, sabe do quê? Quando a gente era criança, bem novinho, faz tempo, viu? Já faz muito tempo. Eu não sei como é que eu lembro do que eu fazia quando eu era criança. Mas assim, quando chegava na época do folclore, a gente pegava o Saci Pererê e a gente cobria o Saci Pererê, sabe com o quê? Chamate. Olha! Então ele ficava todo coloridinho, marronzinho, por causa do chamate. Era muito legal. Quando eu era criança, eu não fiz, tempo não. atrás.
A gente pode dizer que isso é uma ideia, assim, de mosaico, por exemplo? Não. Acho que não, né? Isso é mais para assemblagem. Assemblagem. Que é colagem de que palavra coisas. bonita, tem que fazer biquinho para falar, né? Nós vamos ter uma aula Assemblage, dessa, assemblagem. né? Que beleza. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Te chamarei. E aí você Olha vai que fazer o beleza. saci de chamate aqui pra Olha, gente. se você fizer, né? Olha, professor de matemática Não, fala você que vai português, fazer. né? Eu vou trazer as minhas caixinhas de marchetaria para mostrar boa pro ideia. pessoal. Acho que vai ser bem bacana o pessoal ver, né? E aí, turma, o que vocês acham? acho que Chama vai o ser professor legal. para a nossa aula de assemblagem. Vou fazer ele fazer esse saci de chá. O que vocês acham? Escreve A aqui gente no pode chat. fazer sim, vai ser bacana. Pra gente vai dar ser uma legal, vai risada. ser bacana Professor mesmo. precisa de dar risada também, né? A gente também É precisa isso de dar aí. risada. Bom, turma, vamos lá. Mais um pouquinho de chat, porque a nossa aula já tá acabando já. Ah, olha só que boa lembrança pro Wilson. As colagens do Vic Muniz. O Vic Muniz, ele não é considerado um mosaicista, né? Ele é considerado um artista plástico, é fotógrafo, na verdade. Mas se você for pensar, você conhece algumas obras dele? Pro? Não conheço, eu conheço por nome. Tá. Mas assim, saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é A gente pesquisar. senta junto, eu vou te mostrar. Tem umas Inclusive, obras... É uma dica, né? Fica O pessoal a que tá vendo uns nomes diferentes aí aparecendo no chat, ó, vai anotando no papelzinho, acabou a aula, já pesquisa no Google, dá uma googlada, né? E já acha lá Eu sempre o Vic falo, Muniz. Isso é interessante, sempre né? falo, eu falo para eles que deem todos os vídeos. Eles sabem que eu não posso trazer muitos vídeos aqui por causa dos direitos autorais, já conversamos. Sim. E o Vic Muniz, ele tem uma veia, assim, de colagem, assim, de formar imagens com coisas diferentes. Sim. E quando você vê, sai umas aqui, a gente vai ver junto. Bom, turma, eu trouxe para vocês, para pesquisar, mais um para pesquisar. Esse é muito legal mesmo, mosaicos de torcida de futebol. Aí eu peguei um nome de um time, gente, eu não sei falar, acho que é Borussia Dortmund. Olha, Gente, eu não posso te ajudar, porque eu sou péssimo em futebol, não manjo Não, eu nada. também sei. não, Mas acho que é Borussia Dortmund. Dortmund. Ah, obrigada. Essa é Acho que alguma ficou coisa mais minha, bonito né? que o que eu Olha, falei. Dortmund. Você viu? Dortmund. Dortmund ficou mais bonito. Gente, procurem no YouTube não só é que dessa torcida é muito elaborado os mosaicos que eles fazem na arquibancada. É sensacional. Mas aqui no Brasil a gente tem uns bem legais também. Aí eu não estou falando de futebol, tá, turma? Eu estou falando realmente do mosaico. É um estilo de mosaico diferente. Eu quis trazer uma ideia diferente. Eu procurei vídeos para trazer, mas não achei nada liberado de direitos autorais. Mas, então, eu trouxe desse time, porque o desse time é fantástico. É cada coisa que eles fazem Super que assim, bacana. nossa, é muito diferente. E trouxe o nosso desafio. O nosso desafio, um deles é agora o professor trazer as caixinhas de marchetaria dele para mostrar pra gente. Vai ser um prazer. Se você tiver algum projeto de mosaico, alguma caixinha que você... O pessoal escreveu um monte aí, tiver em casa alguma coisa, ou você já fez, mesmo que seja de EVA, manda pra gente. Manda aqui no hashtag ou no MSP, ou no @Fernanda_Maria Borges, vocês já conhecem meu Instagram. Manda um projeto, um desenho com a técnica de mosaico. Caso você não tenha nenhum mosaico, manda um desenho com a técnica, não tem problema. A gente vai retomar o que a gente viu hoje. Então, nós conhecemos a técnica do mosaico e sua história. Conversamos sobre alguns artistas e seus estilos na técnica de mosaico. Apreciamos diferentes estilos de mosaico. E, turma, vou me despedir de vocês deste ano. É a nossa última aula ao vivo do ano. Ano que vem a gente está junto aí de novo. Boas férias. A gente vai ter reprise agora, como vocês já sabem. Então, quem ficou de recuperação vai ter que assistir. Quem não ficou, boas férias, boas festas. Muito obrigada, professores, pela paciência, pela amizade. Eu fiz bons amigos nesse tempo lá no Instagram. Obrigada pela paciência. Desculpa qualquer coisa. Obrigada por esse ano, foi incrível para mim. Com a ajuda de vocês, a gente chegou até aqui. Férias merecidas para muitos de vocês. Boas festas. Professor Tony, muito obrigado pela presença. Foi um prazer, foi incrível, foi muito legal, né? Podia acontecer mais vezes, Fernanda. Mas vai, porque você vai fazer o saci de chá aqui pra mim. Eu vou fazer o saci de chá e vou trazer as caixinhas para vocês verem também. Pessoal, um prazer imenso estar com você aqui também, porque sem vocês a aula não acontece, né? Um beijão enorme no coração de vocês e até a próxima. Turma, não esquece de colocar lá o nossa pesquisa, sempre tem a pesquisinha no final, QR Code, link, diz se você achou, o que você gostou da aula, não gostou, dá ideias. Estou esperando as fotos de vocês e a gente se vê no ano que vem. Tchau, turma. Tchau, tchau.